Reforma de São Januário tem um passo importante para acontecer. Saiba o que falta para o Vasco poder ter os valores para reformar a nossa casa. Vamos falar também sobre Gabriel Peck. O jogador foi convocado por Ramon Menezes para a seleção pré-olímpica. Uma série de treinos que acontecerá entre o dia 13 e 21 deste mês. Também vamos falar sobre Rossi. Será que o Rossi vai voltar? Tem condições? Marlon Gomes. Também sobre a vitória dos meninos da Colina na Copa Atlântico em cima do Botafogo. E Crefisa no Vasco. Olha, hoje o Zuzum aumentou e o PVC trouxe informações sobre uma possível parceria da patrocinadora Master do Palmeiras com o Pedrinho. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentaléu Vascaíno. Então sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Galera que não é inscrita, se inscreve no nosso canal, falta pouco menos de 60 pessoas para a gente chegar a 12 mil. Conto com vocês, compartilha muito nos grupos vascaínos, nos amigos vascaínos, para que mais gente venha se inscrever no nosso canal. Aqui é lugar de informação, opinião, análise, resenha, tudo tá aqui. Então é um prazer ter você aqui. Olha, vamos começar falando de Gigante da Colina hoje. Os dois vídeos hoje muito longos, né? Então já digo, assiste até o final, porque tem muita informação. Antes de falar do Vasco profissional, vamos dizer assim, o Vasco jogou pela Copa Atlântico, que estava acontecendo lá em Pernambuco, né, no CT do Retrô, e o Vasco foi campeão. Mais uma vitória de 1-0 contra o Botafogo, como você está vendo o banner aí ao meu lado. E com isso, a competição sub-19, o William Batista e seus comandados, inclusive uma bela trama ali de um gol do Vasco, gol do Paulinho, né, o lateral direito Paulinho, o Vasco saiu tocando bola ali, o Paulinho saiu na cara do gol. Teve um erro da zaga, mas uma boa jogada trabalhada do sub-20. E o William Batista conquista mais um título aí pelo Gigante da Colina, a Copa Atlântico. Parabéns aos meninos do sub-19, né, já que a Copa foi sub-19, que participaram dessa competição e trouxeram mais um título para a base do Vasco. Vamos falar agora de time profissional, porque tem jogador importante. Artilheiro do Vasco, Gabriel Peck, foi convocado para a seleção olímpica. Parabéns ao Peck pela convocação. Ele participará de um tempo, um período de treinamento, né? Um período de treinamento entre a equipe. Marlon Gomes, se não estivesse machucado nesse momento, seria também convocado, mas enfim, o Brasil vai passar um período durante a data FIFA, do dia 13 ao dia 21, em São Paulo, visando a disputa do pré-olímpico em janeiro na Venezuela. E o Peck foi convocado aí para esse período de treinos, estará lá junto com Ramon Menezes, que gosta de convocar vascaíno, né? Inclusive, Miranda e Figueiredo já estão à disposição de Ramon Dias, né, para as próximas rodadas. Então, Gabriel Peck convocado. O Peck vai desfalcar o Vasco contra o Cruzeiro, igual o Medel? Muito difícil, por quê? Porque o Peck vai treinar, o Medel vai jogar. Então, o Peck pode ir de Salvador para Minas Gerais, vamos dizer assim, ou de Salvador. De São Paulo para Minas Gerais é rápido. Então, ele pode pegar um avião ali, chega a Minas Gerais, onde o Vasco vai enfrentar o Cruzeiro, e pode enfrentar o Cruzeiro. Então, parabéns ao Peck pela convocação merecida, apesar de muita gente não gostar do Peck, né? Mas o Peck hoje é um dos artilheiros e um dos caras que é o artilheiro e um dos jogadores que mais participam do gol desse atual elenco do Vasco. Acho que tem que melhorar a tomada de decisão, né? Tá melhorando aos poucos. Melhorando a tomada de decisão, o Peck tem tudo para ser um dos grandes jogadores, que velocidade ele tem, habilidade ele tem, mas a tomada de decisão precisa melhorar um pouquinho. Isso não é uma crítica destrutiva, não. É uma crítica construtiva, porque eu sei que o Peck se cobra muito e deve melhorar isso sim. Olha, falando sobre isso, sobre o Vasco,
Voltaram hoje Figueiredo e Miranda, são opções a Ramon Dias. O Vasco vai avaliar o Marlon Gomes e o jogador Rossi, como o Ramon Dias falou na entrevista coletiva, também está de volta, está voltando aí, deve ser relacionado. A priori não deve ser titular, mas deve ser relacionado se não sentir mais nada, tiver 100% para o jogo contra a equipe do América Mineiro. Lembrando, o Vasco não joga essa rodada. Deixando bem claro aqui para vocês, o Vasco não joga porque o jogo foi adiado para o dia 22. Então, nessa rodada, o Vasco não joga, o Vasco tem que assistir. E aí, a gente vai ter que torcer para um empate entre Santos e Goiás. Hoje é o melhor resultado para o Vascaíno. Um empate entre Santos e Goiás. Esse é o melhor resultado, aí a gente não entra na zona de rebaixamento e ficamos de boa, mesmo com a rodada a menos. Olha, hoje teve algo muito importante para as pretensões do Vasco e para as pretensões de ter São Januário de maior. Finalmente, o Eduardo Paes assinou o projeto de lei para a transferência do potencial construtivo de São Januário e, com isso, vai agora para a Câmara de Vereadores e, votado, sendo aprovado, o Vasco terá aí esse potencial construtivo importantíssimo. Eu já falei aqui, falei diversas vezes, o Vasco teve 21 mil pessoas, foi o maior público do Vasco esse ano no Campeonato Brasileiro, dentro de São Januário. Mas não dá pra gente continuar tendo essa... O Vasco tem uma média de público de 29.749, graças aos jogos que comandou no Maracanã. Então, não dá para o Vasco continuar tendo esse público. O Vasco tem capacidade para ter mais público. E essa assinatura do Eduardo Paes, ela é importantíssima para as pretensões do Vasco. Agora vai para a Câmara vai votar, se votar, projeto de lei, aí tem todo o tempo para ser tramitado, assinado pelo prefeito, e aí sim o Vasco começa a venda, tem todo o trâmite burocrático dos 500 milhões, o Vasco já tem negociações com algumas empresas que a gente falou aqui, e aí, logo após essa situação, se eu não me engano, é um terreno na Barra da Tijuca, e o Vasco terá aí a possibilidade de fazer essa reforma de São Januário. Importantíssimo. Acho que é o momento mais próximo que o Vasco chega de uma reforma, né? Teve aquela situação lá com o Dinamite, que o Dinamite não aceitou fazer a reforma para o PAN. Eu acho que era aquele momento, né? O Vasco reformasse São Januário para o PAN e o Vasco teria São Januário reformado, né? Teria aí pouco mais de 40 mil pessoas, se não me falhe a memória. Mas seria importante. Mas o Dinamite naquela época, saudoso Dinamite, não aceitou. Mas agora o Vasco tem a chance de finalmente reformar São Januário. Seja bom para o Vasco, seja bom para a Barreira, seja bom ainda mais para o seu torcedor. Inclusive, falando sobre São Januário, tem uma novidade para os torcedores que irão a São Januário no próximo jogo, né? Porque o Vasco da Gama anunciou hoje, por meio do seu site oficial e também num boletim com a Débora, né, que é a repórter da Vasco TV, que o Vasco terá agora mais 2 categorias de sócios que serão contempladas com a reconhecimento facial, né? Quase não sai, né? Quase que não sai, a palavra sumiu da cabeça, mas agora já estamos de boa. E com isso, eu vou colocar até na tela aqui para vocês verem, né? Como é que fica, quais são os 2 novos planos, né, que estarão, né, contemplados com a questão da reconhecimento facial, tá aí na tela e eu vou lendo para vocês, que é o seguinte: o Vasco, visando aprimorar cada vez mais a tecnologia e segurança em São Januário, o Vasco da Gama terá uma novidade para o jogo diante do América Mineiro, no domingo às 18h30. Todos os sócios da categoria Dinamite Eterno e Gigante 5 Estrelas terão terão seu meio de acesso via reconhecimento facial. Para realizar o cadastro, você que é do Dinamite Eterno ou Gigante 5 Estrelas, clique em comprar ingressos, selecione a quantidade de ingressos de setor. Nos ingressos do jogo, clique em vincular portador.
Vincule os ingressos de acordo com o titular do PAN e também aos convidados, preenchendo o nome completo, data de nascimento e CPF. Depois, você realiza o pagamento. Após concluir o pagamento e vincular os ingressos, basta acessar os ingressos reservados e realizar o cadastro facial clicando no ícone da câmera. É imprescindível atentar-se às orientações sobre a posição da câmera. Olha lá, viu? Depois você tá olhando pro lado, lá você não tá olhando. E depois não fique fora do jogo e diga que a culpa é do Vasco. Enquadramento do rosto, fundo da foto e acessórios que não poderão ser utilizados no momento do cadastro. Já nos ingressos dos convidados, após vincular com os dados solicitados dos portadores, o link gerado deve ser compartilhado via WhatsApp para que estes possam realizar cadastro facial. Lembrando que o Gigante da Colina vem realizando processo gradativo no que diz respeito a essas melhorias, tendo iniciado o teste de reconhecimento facial no jogo diante do Coritiba no mês de setembro. Na ocasião, o evento teste foi realizado com ingressos de gratuidade. Então, você que vai a São Januário, fica atento. Olha lá, viu? Na hora que você for cadastrar lá seu reconhecimento facial, vai lá botar de óculos, ou então com fundo lá, você no meio da praia, que você vai achar que você vai entrar lá em São Januário. Você vai ficar do lado de fora, viu? Vai dizer que a culpa é do reconhecimento facial. E só para encerrar o vídeo, hoje surgiu a informação, né? Que todo mundo viu essa imagem, né? O Pedrinho também foi lá conversar com a Leila, inclusive eu falei aqui. O Pedrinho com Lamáquia, né? E hoje o PVC divulgou, por meio das suas redes, vamos dizer assim, sociais, que o Pedro Paulo, que se encontrou com o José Roberto Lamáquia, e que é marido da Leila Pereira, e pouca gente sabe disso, ele tem um acordo para que o name ratings da Novo São Januário, caso o Pedrinho seja eleito presidente do Vasco, a Crefisa tem esse interesse de comprar os name ratings. E assim a Leila queria que o marido da Leila fala que a arena se chamaria São Januário Crefisa, o que ele falou aí, segundo o PVC. Há sim um aproximamento uma aproximação do nosso querido Pedrinho com Lamáquia. E se o Pedrinho foi eleito presidente, o Lamáquia inclusive já falou nas redes sociais aqui, apoia o Pedrinho, terá essa possibilidade de acordo, e com isso também ajudando até nos custos da reforma de São Januário, né? Porque esses 500 milhões que está ali orçado, todo mundo sabe como é obra no Brasil, né? As coisas sempre aumentam, infelizmente, seja pelo aumento do preço, seja por alguma coisa que aparece. Então, a Crefisa seria aí interesse nesse name ratings, também aí ajudaria também no fim da reforma e dos custos de São Januário. Vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos capítulos. Eu sou muito pouco de falar de política aqui, mas esse é um assunto que está bombando em todos os lugares aí. É importante trazer para vocês. Então é isso, gente. Tamo junto. Mais um vídeo longo, hein? Até a próxima. Saudações vascaínas. E valeu!